Pessoal, vamos dar continuidade na nossa bateria de questões de classe das palavras. Estamos falando sobre substantivos e adjetivos, ok? Semana 1ª, dia 2, parte 2. Questão 8ª na tela. Então aqui ele está trazendo aqui a partir das ideias não tem mais acentos, daqui de 2006, o restante está o correto. E aspectos morfossintáticos do texto, julgue o seguinte item: rege o plural capitães mores. Então ele está falando que tem o que? A norma que quando eu trago palavras juntas aí que são aglutinadas, compostas, temos aí algumas regras quando vai para o plural. Nesse caso ele está falando que o que são substantivos compostos, substantivo mais substantivo. Ambos os elementos tomam a forma de plural quando constituídos de dois substantivos. Perfeito? Ok, vamos lá. Desse modo obedecem a mesma norma, ou seja, substantivo mais substantivo, os compostos este e este, e está dizendo que todos são substantivo mais substantivo. Vamos ver? Obra, substantivo. Prima, está qualificando o substantivo, então é o que? Um adjetivo. E aqui já morreu a questão. Salvo conduto, conduto substantivo. E aqui eu estou qualificando o substantivo. Abaixo, assinado, substantivo. Abaixo vai ser quem? O advérbio, ok? Advérbio. Então, furou. E aqui, tenente, coronel, tenentes, coronéis. Aqui sim seria a mesma norma, ok? Então, segundo o Volpe, a questão está errada. Questão 9. O vocábulo suspeitos foi empregado no texto como um substantivo, no sentido de aqueles sobre os quais recaem suspeitas. Vamos ver? Depressões e furtos, vigiar grupos de alunos, observar comportamentos, observar os comportamentos. Então aqui é o que? Aqui é o substantivo. Qual tipo de comportamento? Então estou qualificando. Então se eu estou qualificando, vai ser o que? Um adjetivo. Então vai ser um adjetivo. Então não é um substantivo e sim um adjetivo. Então, portanto, a questão está incorreta. Questão 10. Vamos lá. Na linha 2, a alteração da posição do adjetivo simples em relação ao smartphone, escrevendo em smartphone simples, não prejudicaria a correção gramatical. Ok. Nem alteraria o sentido do texto. Vamos ver? Então veja aqui, ó, com os avanços das tecnologias informáticas, atividades como ir ao banco, assistir a filmes, fazer compras, acompanhar processos judiciais, estudar à distância e solicitar serviços passaram a ser realizados até mesmo a partir de um simples smartphone. Um simples smartphone. Agora ele está dizendo que não vai prejudicar a correção gramatical. Perfeito. E nem altera o sentido do texto. Vamos ver? E solicitar serviços passaram a ser realizados até mesmo a partir de um smartphone simples. Um smartphone simples significa um smartphone sem muita tecnologia. E um simples smartphone não quer dizer isso. Qualquer smartphone não quer dizer que um smartphone com baixa tecnologia, que é o que? Smartphone. Então veja aqui, smartphone
simples, não posso dizer que ele é de baixa tecnologia, por exemplo, ok? Smartphone sim, o que eu tenho? Eu tenho um smartphone simples. Agora, um simples smartphone, quer dizer, qualquer smartphone eu vou poder acessar. Qualquer smartphone, então não é a mesma coisa que um smartphone simples, ok? Qualquer smartphone, então, por exemplo, smartphone simples, eu tenho um smartphone, veja, eu tenho um smartphone, perfeito? Tenho um smartphone simples, um smartphone que é com uma baixa tecnologia. Agora dizer assim, você pode acessar o site do seu concurso com um smartphone simples, significa um de baixa tecnologia, que não exige muito. Agora, se eu falar que você pode acessar ao site com um simples smartphone, significa dizer que o quê? Você pode acessar com computador, você pode acessar com outro aparelho, até mesmo com um simples smartphone, ok? Dado o avanço das tecnologias hoje, perfeito? Você consegue entender a diferença? Então há uma diferença, então portanto altera sim o sentido, então está errada a questão. A questão número 11, ela vai falar aqui, ó, sobre cargo revisor de textos, então não é um cargo qualquer, perfeito? Mas vamos lá. Levaram-me de volta à palha do meu calabouço e caí imediatamente num sono profundo, certo? Num sono profundo, num sono de esquecimento. Então, eu tenho que um substantivo sono e ele está adjetivado. Estou qualificando o sono, então é um sono profundo. Estava mais profundo desse profundo sono. Novamente, eu tenho aqui um substantivo que eu estou qualificando ele por meio do adjetivo. É a mesma coisa? Nesse caso, seria a mesma coisa. Vamos lá? A posição do adjetivo em relação ao substantivo em sono profundo e em profundo sono está associada a diferentes interpretações. É a mesma interpretação neste caso, perfeito? Não dá duplo sentido. Como ocorre em homem grande e grande homem. Então veja, não é a mesma coisa. Um grande homem, vamos supor um homem de alta estatura, um homem de 2,20 metros, é um homem grande. Agora tem um homem de 1,50 m, mas o cara tem muitas qualidades, ele é o que? Um grande homem, perfeito? Então veja que aqui tem alteração de sentido. No primeiro não tem, no segundo tem. Então a questão está errada. Questão 12. Aqui é mais para geografia. Veja, ainda que em um primeiro momento possa ter havido surpresa e até uma leve frustração com a escolha do cardeal portenho. A escolha do cardeal portenho. Perfeito. Vamos lá para o item. A informação original do período seria alterada caso se substituísse o termo portenho por Buenos Aires. Então veja aqui um cardeal vamos colocar aqui um cardeal curitibano. Ou um cardeal de Curitiba. É a mesma coisa? Sim, altera o sentido? Não altera o sentido. Ok? Então aqui, portenho é quem nasce, quem é mais para geografia. Quem nasce quem é portenho, quem nasce em Buenos Aires é um portenho, perfeito? Então veja, seria a mesma coisa, então não seria alterada aí a informação original. Então a questão está errada, portanto. Questão 13.
Aqui ele vai trazer o termo não ter sido mais que um fato banal, ou seria mantida a correção gramatical caso a expressão mais que fosse substituída mais do que. Mais do que. Posso alterar segundo o Volpe, então mais que é igual mais do que, ok? Então isso aqui é uma receita de bolo, certo? Então essas questões, elas se repetem, então essa receita de bolo você vai levar para a tua prova. Caso caia na sua prova, você vai conseguir resolver sem maiores complicações. Última questão. Tá faltando aqui uma parte dela. Veja, tem uma, duas, acabei esquecendo aqui, mas veja, não vai ter problema. O emprego de adjetivos no grau superlativo absoluto, na questão na apostila está correto, beleza? Superlativo absoluto mais emocionantes. Então eu estou falando um adjetivo com grau superlativo. Superlativo, algo que algo que estou exagerando, por exemplo, beleza? Estou trazendo algo mais extremo. Então veja aqui primeiro, como mais emocionantes, mais autopromocionais, o texto, e tão frágil e precário, produz efeito de exaltação da superioridade dos atributos técnicos e criativos do Oscar Niemeyer em relação a outros brasileiros notáveis. Então ele está falando aqui exaltação da superioridade dos atributos técnico e criativo. Superioridade mais superioridade mais anti-autopromocionais, mais, que significa superioridade, então seriam relacionados a adjetivos no grau superlativo absoluto, tá correto. E agora, tão frágil e precário. Tão significa o que? Não mais o que? Superioridade. Então ele está relacionado a um grau mais de comparação, então é comparativo. Então, por isso, a nossa questão está errada, ok? Por causa desse último termo aqui, expressão. Então frágil e precário está errado. Aqui tem o grau de adjetivo, pode ser comparativo, sintético, analítico. Aqui tem alguns exemplos. E assim, terminamos aí a nossa bateria de questões e vamos para a próxima. Um abraço.